Aleluia, agradecendo a Deus, e vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco nessa noite, aleluia. Senhor, estamos, Senhor, na sua presença, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor dá, Senhor, para nós estar juntos, Senhor, para ouvir a sua palavra. Eu agradeço, meu Pai, aí pela igreja, Senhor, que está nessa noite reunida, Senhor. Meu Pai, cada um saiu do seu lado nessa noite, Senhor, para vir ouvir a sua palavra, Senhor. Eu creio, meu Pai, aqui, Senhor, nós vamos estar meditando sobre um ato, Senhor, de obediência, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, também olhar para a tua igreja, Senhor, que esse ano, meu Pai, está, Senhor, com o objetivo, meu Pai, aleluia, segundo a sua palavra, Senhor. Meu Pai, nesses dias de oração, Senhor, nós temos a certeza que o Senhor vai fazer, vai mostrar, Senhor, maravilha, Senhor, e vai dar crescimento, meu Pai. Nós cremos, meu Pai, que nós estamos, Senhor, debaixo, meu Pai, da sua palavra, Senhor. E nessa noite, meu Pai, aleluia, a sua igreja, meu Pai, no momento que terminar o culto, Senhor, nós vamos sair daqui, Senhor, cheios, Senhor, aleluia, daquilo que o Senhor tem com nós, Senhor, para nós, cheio da sua palavra, cheio, meu Pai, aleluia, que o Senhor vai nos abençoar, Senhor. E nessa noite, Senhor, agradeço, amém e amém. Amém, irmãos? Pode assentar, irmãos? Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero, nessas palavras aqui, irmãos, que nós vemos aqui, nós falamos sobre obediência, e como a palavra de Deus nos fala, Deus é onipresente, né? É aquele que fez o céu, fez a terra, aquele que nos conhece. Ele sabe, Deus sabe até o momento que nós vamos ser obedientes, Deus sabe o momento que nós vamos clamar a Ele, aleluia, mas Ele sempre vai estar com nós. Durante a nossa caminhada, nós ouvimos esse louvor aqui, né, que fala também sobre nós somos peregrinos, e é isso que nós estamos aqui, a igreja, né, durante a caminhada aqui, nós estamos caminhando, né, para um dia nos encontrar com Jesus, aleluia, assim como os profetas, assim como os homens e mulheres que foram escritos, Deus, né, deixou escrito aqui o nome deles, eles fizeram a parte deles. Cada um fez a sua parte, cada um perseverou até o fim. Todos os profetas e mulheres que estão escritos na Bíblia, todos eles e elas perseveraram na palavra, perseveraram em Deus e não desistiram. Veio prova, veio luta, mas eles não desistiram. Aleluia! E esse profeta aqui foi um deles que perseverou, foi um deles que não desistiu daquilo que Deus tinha para a sua vida. A história vai falar para nós aqui sobre Elias, né, quando Acabe e Jezabel se levantam contra a ele, né, para poder matar ele. Aleluia! Né? Mas Deus aqui, começando aqui no 17, vai falar mais sobre Elias, né? Falando sobre ele, vai falar para nós que Deus guardou, cuidou de Elias. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então para nós, a história aqui, que nós lemos aqui, aleluia, que Deus tira ele da onde ele estava, né, cuidando dele, e manda ele sair da onde estava, e esconde Elias. Aleluia. E nós vamos ver aqui que Deus, então, como Deus é bom, maravilhoso. Aleluia. Deus diz para ele, Elias, sai daqui e vai te esconder. Aleluia. Deus cuidando, aleluia, pode ser naquele momento, aleluia, ele foi se esconder. Eu fico imaginando quando Elias ouvindo a palavra de Deus, aleluia, eu tento entender naquele momento, Elias, mas se eu for me esconder, vão dizer, o povo vai dizer que sou covarde, aleluia, mas ele estava debaixo de uma palavra, aleluia, porque alguém, né, queria matar ele, mas a palavra de Deus vai dizer para nós, aleluia, que Deus esconde ele. Mas Deus esconde ele, aleluia, mas ia alimentar ele, ia cuidar dele. Aleluia. Deus, então, diz para ele, aleluia, Elias, sai daí. Eu leio com você, irmãos, aleluia. No 2 diz assim, depois veio a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E no 4, e há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Aleluia. Você vê, irmãos, aqui que Deus então tira ele e manda te esconder, aleluia. E Deus já tinha providenciado, aleluia, que os corvos iam alimentar ele. A Bíblia começa a relatar para nós aqui, aleluia, no 6,
que os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Aleluia. Você vê aqui obediência. Aleluia. Elias aqui falando, né? Ele obedeceu a voz de Deus e Deus cumprindo, cuidando dele. Aleluia. Então, os corvos alimentavam Elias de manhã, de noite. Aleluia. Traziam pão e carne para ele. Aleluia. Porque ele obedeceu a palavra de Deus. Aleluia. Mas a Bíblia começa a relatar para nós, irmãos, aleluia, que a vida desse homem foi uma vida que foi muita prova, muita luta. Aleluia. Não somente nesse capítulo 17, mas durante todo aqui Reis fala sobre ele. Aleluia. Vai falar para nós, aleluia, que então aqui foi a primeira prova de Elias. Aleluia, com ele, mas Deus guardou ele. Mas vai falar para nós em seguida a história, vai falar que então vai chegar alguém na história aqui também, aleluia, que dependia, aleluia, de Deus. A Bíblia relata para nós, então, a partir do verso 8, aleluia, sobre a viúva, aleluia, o título da minha Bíblia assim, irmãos, a viúva de Sarepta, aleluia. A Bíblia então começa a relatar para nós aqui, aonde chega, aleluia, essa viúva, né, aonde houve esse encontro aqui dessa viúva com Elias. Mas tudo isso, irmãos, acontece porque Deus está no controle da situação. Aleluia. E nós vamos ver aqui, irmãos, aleluia, quando chega aqui no 8, vai dizer assim no 8, irmãos. Então veio a palavra, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Aleluia. Você vê aqui, irmãos, então, aleluia, a viúva aqui teria que sustentar Elias. Mas a Bíblia começa a contar para nós, irmãos, a história, aleluia, que quando ela, aqui, irmãos, aleluia, que teve na terra grande fome, seca, houve na terra, aleluia, mas Deus sustentou Elias e essa mulher, aleluia, porque ela, aleluia, vai nos contar aqui a história, aleluia, que ela obedeceu a voz de Deus, aleluia. Eu quero aqui no 10, irmãos, dizer para você aqui, diz assim, então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando, apanhando, aqui, irmão, desculpa, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele o chamou e disse-lhe, traze-me, peço-te uma vasilha com um pouco d'água, água que beba. E indo ela buscá-lo, ele novamente chamou e disse-lhe, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Aleluia. Você vê aqui, irmãos, aleluia, né? A crise estava instaurada na cidade, no país, aleluia, e pouca comida, pouca água também, aleluia, e chega alguém para pedir água, pão, né, comida para alimentar, aleluia. Eu quero que você abra, irmãos, a Bíblia lá no livro de Lucas, que Jesus fala para nós, Lucas 4, 25. Lucas 4, 25. Lucas 4, 25. Diz assim, irmãos. 24 diz assim, 4, 24. Vamos ver o 25, irmãos. Então, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. 26, irmão. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, e uma mulher viúva. Aleluia. Você vê, irmãos, aleluia, aqui no livro, no Novo Testamento, foi citar novamente essa passagem aqui do Velho Testamento, irmãos, aleluia, sobre essa viúva, aleluia, e sobre Elias, aleluia.
E nós vemos aqui, então, irmão, aleluia, quando chega aqui a partir do 10, aleluia, a prova, né, que chegou na casa dessa mulher, aleluia, faltando alimento, faltando tudo para ela. E a Bíblia vai relatar para nós, aleluia, que ela estava apanhando lenha para fazer os últimos alimentos para ela, aleluia. E chega alguém e pede, aleluia, faz primeiro para mim. Já pensou alguém chegar na sua casa, na nossa casa, aleluia, nós temos os últimos alimentos, né, para alimentar a nossa família, e chega alguém, né, pedindo alimento primeiro, e diz assim, faz primeiro para mim, aleluia. Já pensou? Aleluia. Será que nós vamos fazer aquele último alimento para aquela pessoa que chegou batendo palma na nossa casa? Será que nós vamos dar os últimos grãos de comida para ele? Aleluia. E nós como é que vamos ficar? Aleluia. Mas eu vejo aqui nessa passagem, irmãos, aleluia, que através, aleluia, desse primeira prova, aleluia, esse profeta, quando fala isso, aleluia, a mulher obedecendo a voz de Deus, aleluia, ela sentiu, eu imagino ela sentindo, né, que aquele homem era um homem de Deus, aleluia, vai e faz, aleluia. Mas a Bíblia começa então a relatar para nós, irmãos, aleluia, que ela fala e faz, aleluia, esse alimento, né? E no 12 vai dizer assim, porém ela diz, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vem você aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morremos. Aleluia. Os últimos alimentos aqui, a Bíblia então relata para nós, irmãos, aleluia. E ela estava preparando os últimos alimentos, aleluia, para ela e seu filho. Né? Eles iam comer, ela estava esperando, seria a morte, né? Mas a Deus estava na providência, Deus estava no controle da situação. Aleluia. Como a Bíblia fala para nós, ele diz assim, eu sou, e nós ouvimos até o louvor, né, falando, diz, eu sou a fonte da água viva. Né? Jesus, Deus é a fonte da água viva, e também vai dizer que eu sou o sopro de vida, aleluia, eu sou a vida, sou a ressurreição, aleluia. E a Bíblia então relata para nós aqui que a aprovação chegou na casa dessa mulher, aleluia, que teria que preparar o último alimento, não para ela, nem para ela, não para o seu filho, mas sim para o profeta de Deus, aleluia. E aí eu não tenho nada mais, eu tenho os últimos alimentos aqui, vou preparar, aleluia, depois disso, só esperar a morte. Aleluia. Tudo isso aconteceu lá com Elias, né? Nós vamos ver, tudo é providência de Deus, aleluia. Né? Provar a obediência daquela mulher, a fé daquela mulher também, né? Aleluia. Elias vai lá, né? Como nós sabemos aqui, lemos aqui, aleluia. Ele obedeceu a voz de Deus, aleluia. Deus cuidou, guardou ele, aleluia, e Deus então tira de onde estava, envia para uma cidade, envia para uma casa de uma viúva para cuidar dele, aleluia. Aonde estava a crise naquele momento, aleluia. No 13, irmão, vai dizer assim, Elias lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém disse, primeiro para mim, faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz para fora, e depois faz para ti e o teu filho, aleluia. No 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia. E nós vemos aqui, irmãos, aleluia, aqui está sobre a palavra que Elias, né, falou para Acabe lá, né, segundo a chuva ia vir, segundo a palavra dele, né, segundo a palavra, aleluia, de Elias, né, se Deus, aí ele obedecendo a intimidade que ele tinha com Deus, aleluia. Então ele falou para nós lá no primeiro verso assim, nesse ano, nem orvalho, nem chuva, senão segundo a minha palavra. Aleluia. Segundo a palavra de Elias. Aleluia. Então não houve chuva naquele momento. Aleluia. No 16, irmão. Na panela da farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Aleluia.
E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, a dona da casa, e a sua doença era grave. Até nele o fôlego de vida se foi. Aleluia. Que prova, irmãos, aleluia. Nós vemos aqui, então, da casa dessa viúva aqui, que chegou, aleluia, a primeira parte, nós vemos aqui, chegou o quê? Chegou a fome, chegou o desespero daquela família. Aí ia preparar os últimos alimentos para ela, e esperando a morte. Aleluia. Mas Deus enviou alguém para lá. Aleluia. Para provar, né, a fé daquela mulher. E logo em seguida, então, a Bíblia relata para nós que Deus, então, sustentou, né, essa mulher, aleluia, através de Elias, aleluia, porque ela ouviu o que o profeta falou para ela. Aí a Bíblia começa a relatar, veio a segunda prova para essa mulher aqui, irmãos, aleluia. A enfermidade chegou na casa daquela mulher, a doença chegou na casa daquela mulher, aleluia. A Bíblia relata então que aquela enfermidade que chega na casa daquela mulher era a enfermidade de morte, aleluia. Você vê aqui quando chegou a doença na casa dela, aleluia. Imagina aquela mãe em desespero, né, batendo no coração daquela mulher, aleluia. Né? Então eu escapei da fome, escapei de não morrer com fome, aleluia, e agora eu perco meu filho, aleluia. Mas tudo isso está sob controle, sob os projetos de Deus, aleluia. Eu trago para nós, irmão, como exemplo a nossa vida, né? Tantas coisas podem acontecer de bom na nossa vida, também coisas ruins, aleluia. Mas tudo está debaixo do projeto de Deus. Aleluia, até onde, né, nós vamos ser testados, aleluia, até o momento, aleluia, que Deus vai chegar na nossa vida, aleluia, abrindo as comportas do céu para a bênção para nós, aleluia. Eu digo para você nessa noite, irmãos, aleluia, assim como essa mulher, aleluia, foi provado na fome, aleluia, perdeu o seu filho, aleluia, nós também vamos ser provados. Nós vamos ser provados, aleluia. Mas alguém vai dizer assim, eu sou o dono da vida. Aleluia, eu sou a ressurreição. Jesus falando lá em Mateus vai dizer, eu sou a ressurreição. Aleluia, mas Deus aqui, aleluia, aquele que nos conhece, aleluia, né? Então vai ter um diálogo aqui, irmãos, aleluia, que essa mulher vai ser queixa, né, para Elias, né? Se queixou para ele, não, né, para que a morte tinha chegado na vida dela, aleluia. Aleluia. Irmãos, vamos chegar aqui no 18, aqui, irmãos. Então ela disse, Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele disse, dai-me o teu filho. E ele tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto aonde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem que moro, afligiste e mataste o seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino e entra nele. Aleluia. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e disse, Elias, vê aí o teu filho e vive. Aleluia. Aleluia. A prova, irmãos, aleluia. Chegou, como falei, chegou na casa dessa mulher, aleluia. E naquele momento, quando ela reclama, vou dizer assim, reclama assim para Elias, dizendo, Elias, você veio aqui na minha casa, né, além de eu cuidar de você, te sustentar, você vem e me traz algo ruim para a minha casa. Aleluia. Mas tudo isso faz parte, é a prova, né, que Deus está cuidando, Deus está cuidando da vida de cada um. Aleluia. E a Bíblia então relata, aleluia. Ele pega aquele rapaz, aquele jovem no colo da mãe dele, leva para cima, leva para o quarto, aleluia, estende, como nós vemos aqui, estende sobre a cama onde Elias dormia. E aí ele começa a falar com Deus, a intimidade que Elias tinha com Deus.
A intimidade que ele tinha naquele momento, né, com Deus, aleluia. E Deus não deixou ele, Deus ouvia ele. Deus ouve Elias, aleluia. Deus, então, Elias disse, Senhor, que venha, restaure a vida a esse menino. Ele clamou, falou com Deus, aleluia. E Deus restaurou, aleluia. Então, Elias tinha intimidade com Deus, aleluia. Assim como nós, irmãos, nós temos essa intimidade com Deus, aleluia. Nós temos sim, irmãos. Aleluia. No momento que nós clamar, nós buscar o Senhor de todo o coração, aleluia, nós vamos ter essa intimidade com o Senhor. Como nós estamos agora, esse período de 28 dias aí, até o dia 28, aliás, orando, né? Nós vamos ver, já estamos vendo, a Deus abrir as portas para nós. Nós estamos vendo, irmãos, aleluia. E nós vamos ver muitas coisas ainda, irmãos, aleluia. Então a gente vai ver muitas coisas e Deus vai providenciar, aleluia, para nós, aleluia. Mas nós temos que crer no Senhor. Nós temos que obedecer à voz de Deus. Aleluia. Assim como essa mulher, aleluia, pegou, ouviu o que o profeta tinha. Aleluia. Então ela pega, né, Elias pega o filho, leva para o quarto, ele fala com Deus. Aleluia. E Deus, aleluia, ouviu o seu profeta. Aleluia. Nós, aleluia, temos a intimidade de falar com Deus. Quantas provas, quantas lutas, igreja, nós passamos, né? E nós começamos a clamar ao Senhor e Deus tem nos ouvido. Deus ouve, aleluia. Deus nos ouve, aleluia. Eu digo para você nessa noite, aleluia, como a palavra de Deus nos fala. Ele diz assim, o Senhor falando, eu sou a luz do mundo, né? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, aleluia. Deus falando, então, Ele é a vida, é aquele que deu a vida por nós. O Senhor, né, deu a vida por nós. Aleluia. Então, nessa noite, igreja, eu digo para você, aleluia. Nós estamos aqui porque Deus, aleluia, nos compraste, né, com seu sangue precioso. Aleluia. Aonde nós estaríamos se não fosse Deus? Aonde eu estaria se não fosse Deus? Eu não posso até estar ouvindo a palavra que o pastor falou na terça-feira da oração, aleluia, que nós não podemos retornar para trás, não podemos parar, nós temos que seguir em frente. Aleluia. Se eu parar, vou dizer se eu parar, aleluia, né, aonde, como eu vou ficar? Hoje tudo que nós temos, aleluia, tudo que, aonde eu tenho, aleluia, se não fosse Deus, aleluia, porque Deus, aleluia, Ele vai abençoando, aleluia, mas Deus tem que estar na frente, aleluia, eu não posso parar. Eu tenho, irmãos, aleluia, e quando para você aqui, aleluia, como testemunho, nós não podemos parar, aleluia. Eu tenho na família, irmãos, aleluia, um pastor, é o meu cunhado, aleluia, era pastor. Ele levou 10 anos, irmãos, aleluia, é de uma igreja grande aqui, irmãos, aleluia, era daquela igreja. E ele levou 10 anos para ser consagrado, aleluia, mas o pecado entrou na vida dele, aleluia, 10 anos. Eu fui na consagração, coisa mais linda estava a consagração, o dia que ele foi consagrado a pastor, aleluia. Mas o pecado entrou na vida. Aleluia. É por isso que nós não podemos deixar brecha para o pecado. Aleluia. E o pecado, irmãos, entrou na vida dele. Aleluia. Um homem que tinha uma igreja sob a sua liderança lá, muitas pessoas sob a sua liderança. Aleluia. E ele, de repente, dos 10 anos, né, o diabo entrou, passou uma rasteira nele. Aleluia. Hoje está fora da igreja, família destruída, né, porque ele voltou para trás, né, olhou para trás, aleluia, né, mas eu digo para você, nós não devemos parar, olhar para trás, né, não deixemos o pecado entrar, porque, aleluia, quando o diabo entra, aleluia, ele faz estrago na nossa casa, aleluia, o diabo faz estrago, aleluia, então não podemos deixar o pecado entrar, aleluia. Eu digo para você, esse meu cunhado, nós oramos muito por ele, estamos orando por ele, aleluia, para você ver, aleluia. Eu até comentei já esse tempo já com o pastor aqui que ele tinha uma igreja, lá onde ele mora, onde deram para ele uma igreja. De uma igreja, depois deram outra igreja para ele. Aleluia. Mas o pecado entrou na vida. E hoje o homem, né, só tem um carro lá, tem que estar empurrando. Tudo que ele tinha, o diabo tomou. Aleluia. Mas você está orando, eu creio que Deus vai restaurar a casa dele, vai restaurar a sua vida. E é por isso, irmãos, aleluia, é o exemplo que eu estou dando, irmãos, aleluia, que não podemos olhar para trás, não podemos parar, aleluia. Então eu quero, irmãos, ficar com essas palavras aqui que o Senhor me põe no coração, sobre a vida do Elias, né, e sobre a vida dessa viúva aqui, que Deus sustentou.
e sobre a vida, rapidamente aqui, do meu cunhado. Aleluia. Coisa mais linda, irmãos, quando a gente foi na consagração lá. Mas eu digo para você, o diabo não está brincando. O diabo não brinca, aleluia. Um dia, 2 dias, aleluia. O diabo espera o tempo que for. E de repente ele passa a perna em ti. Passa em nós, aleluia. Então nós cuidamos, né, para o diabo, para não deixar brecha para ele. Vamos se pôr em pé, irmãos, para estar orando nesse momento. Aleluia, quero orar com você, irmãos, aleluia. E você vai, nessa noite, irmãos, aleluia, vai orar a Deus, pedir para Deus guardar, aleluia, a sua casa, guardar os seus filhos, guardar a sua família. Eu não sei a sua oração, né? Eu não sei, porque nós temos um exemplo na Bíblia que, aleluia, um exemplo que Ana, né, foi orar a Deus, né, e um profeta olhar para ela, parecia que ela olhou para ela e disse que ela estava bêbada, né, porque ela só mexia a boca, mas ele não sabia que ela tinha uma intimidade com Deus, aleluia, que ela só orando para Deus naquele momento. E nós temos outros tipos, né, outros tipos de oração, outros, né, nós vamos falar sobre, nós temos também sobre a Esther, aleluia, onde ela convoca um povo para orar e jejuar pelo seu povo, aleluia, para poder chegar na presença do rei. E Deus, nesses 2 exemplos, aleluia, de Esther e de Ana, aleluia, os dois, Deus ouviu a voz, ouviu a oração dessas 2 orações. E Deus vai ouvir a sua oração também. Deus vai ouvir o seu pedido, aleluia. Vamos nesse momento então orar, irmãos, aleluia. Senhor, estamos, Senhor, na sua presença, meu Pai.